Esse vídeo é para quem gosta de um vídeo só, modelagem e costura, tudo junto. Até que enfim eu consegui trazer um vídeo assim, né? Vocês me pedem tanto um vídeo só. Oi! E hoje trouxe um modelinho super fácil para vocês. Para quem é iniciante, vocês não vão fazer blusa forrada, nem com revel. Vamos apenas cortar retângulos. Não vamos embutir nada nessa blusa. Vai ser costurinha de iniciante mesmo. Muito fácil, não vai ter muito cálculo. A única coisa que vocês vão precisar aí é do molde base de blusa e o molde base de manga. Mas se vocês já estão acostumadas a costurar com a blusinha de vocês, que vocês posicionam a blusinha em cima do tecido e recorta, podem fazer também que vai dar super certo, tá? E lembrando sempre aí de deixar as margens de costura e folgas de vestibilidade. Muita gente me pergunta por que eu não acrescento no meu. Acrescento, gente, eu sempre acrescento quando o tecido não tem elastano, tá? Quando ele não tem elastano, eu já mostro ali, quando eu faço o aumento da cintura e da cava, já é ali a minha folga de vestibilidade, minha margem de costura. Então, prestem atenção quando eu estiver falando aí no vídeo que eu estou desenhando, aumentando tantos centímetros ali para a lateral na cintura ou na cava. Prestem atenção para vocês não se perderem, não esquecerem de fazer esses acréscimos e a blusinha ficar pequena. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Catiúcia Valim, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui eu ensino vocês a costurarem com modelagem e sem modelagem. Para fazer essa blusinha aqui, eu utilizei 1,20 m de linho, tá? Linho misto, mas esse linho, gente, que eu comprei, dessa vez eu consegui comprar um linho numa gramatura maior. Ele é bem grossinho, que parece mesmo linho, sabe? E o linho tá caríssimo, mas esse não, é linho misto, foi bem mais em conta, e vocês sabem que eu tô sempre comprando aí tecido na promoção, porque eu utilizo muito tecido, né? Gasto muito. Então eu procuro aí comprar os tecidinhos mais em conta para poder trazer aí os modelinhos de roupa para vocês. Então esse aqui, se vocês forem comprar o linho misto, procurem numa gramatura maior, que é aquele mais grossinho. Não compra tecido muito fininho. Vocês podem utilizar o tricoline, a sarja, podem utilizar também o jeans, que vai ficar muito bonito o jeans. Podem utilizar o percal, se quiserem, mas esse aqui meu ficou maravilhoso, esse linho mais grossinho. Tanto que eu tive que botar a agulhinha número 12 para poder costurar, senão ia quebrando a agulha se fosse uma agulha muito fininha, tá? De 12 a 14 aí na máquina, para vocês verem que a gramatura dele, que ele é bem grossinho mesmo. E no final da blusa, quando tava tudo pronto, eu fiz uma besteirinha ali, eu acabei rasgando um pedacinho da blusa, vou mostrar para vocês, e o que eu fiz para consertar. Gente, não dá para perceber nada, tá? Eu consertei ali de uma forma, na hora eu pensei rápido, tá? Eu não me desesperei muito, eu dei uma reclamadinha ali, mas depois pensei rápido e consertei. Então fica até o final do vídeo para vocês verem se acontecer com vocês, para vocês poderem fazer isso aí também, que vai dar tudo certo e não vão perder a peça de vocês. E como eu sempre peço a vocês aí para me ajudar, né? A ajuda que eu peço sempre a vocês é deixar o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para receberem novas notificações. Gente, assista até o final também, que me ajuda bastante. Então vem comigo fazer essa blusinha que tá maravilhosa. Vou posicionar aqui meu molde base. Vou copiar, vou fazer os acréscimos que eu faço no meu. Vou deixar mais 5 centímetros, tá? Ó, porque depois eu vou ou fazer uma preguinha, ou vou deixar ela mais justinha, vou ver o que eu faço. Eu coloco elástico, eu vou decidir aí até o final do vídeo. E tá pronta aí minha parte frente. Agora eu vou posicionar o molde costas, vou copiar. Mesmo acréscimo que fez aqui na cava frente e na parte da cintura, façam também no de vocês. Minha blusinha ficou numa altura de 46 centímetros, da parte mais alta do ombro até a cintura. E agora eu vou recortar. E vou soltar a frente aqui, porque a gente vai colocar um transpasse na blusa.
Vocês sempre me perguntam por que que eu não coloquei aí margem de costura. Então aqui nessa parte, o meu acréscimo é sempre na cintura e aqui na cava. Essas partes aqui eu não deixo, tá? Margem de costura, porque eu já tô acostumada com o meu molde, então não tem necessidade de fazer acréscimo nenhum, tá? Então, ó, cortei a blusa em duas. Então, dividi a parte da frente aqui, tá? Vão ficar duas partes frente. Então, pro babadinho aí que vai ficar costurado na parte frente, né? Na parte do transpasse, ele tem 1,30 de largura por 8 de altura. E aí, eu vou fazer um acabamento só numa das partes, né? Só em um dos lados, pra ficar na parte do decote. Eu vou diminuir ele aqui, tá? A parte de baixo não, vou deixar ele maiorzinho assim mesmo, mas eu vou diminuir ele aqui, vou tirar um pedaço. Só que vai ser só as duas partes de cima, não vai ser nele todo não. E aí eu vou indo assim, ó, até o meio aqui, mais ou menos, meio não, né? Deixa eu ver quantos centímetros aqui. Ó, do início aqui, eu zerei ele em 31 centímetros. Observem que eu peguei só essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui que vai ficar pra parte do decote, a de baixo não. Então, deixa eu tirar aqui, que eu não sei nem pra que eu coloquei isso por baixo, mas vamos lá. E aí, vou acertar ele aqui. E aí, ele diminuiu na ponta. E agora, eu vou dar bainha só na parte de baixo aqui, porque essa outra parte eu vou passar um overlock, porque ela vai ficar entre a blusinha, né, a parte frente e o transpasse. Então, a bainha vai ser só na parte de baixo aqui dessa tira, né, pro babado. Alfinetei para poder experimentar e agora eu vou dar uma pence aqui na parte costas. Então, divide ao meio, vou dar uma pence aí de 1 centímetro. Vocês vão decidir aqui onde é a altura que vocês querem. Esquadrem aqui essa reta direitinho. Pra fazer a pence pra ficar certinha. E aí, eu vou colocar aqui 1 centímetro pra cada lado só. Numa altura de 14, eu vou subir um pouquinho mais, ó. Uma altura de 18. E agora eu ligo aqui desse jeitinho, é uma pence normal. E vou costurar aqui para ajustar um pouquinho a parte costas. Passo uma costura aqui e faço o mesmo do outro lado aqui da parte costas. Colocar parte frente, né, com parte costas, direito com direito, costurar apenas os ombros. Esse lado aqui eu já fiz, tá? E agora eu vou fazer o lado de cá. Esse acabamento aqui, eu deveria ter feito tudo junto na overlock para não ficar essa parte branca aparecendo aqui, né, que é a da entretela, vocês vão ver. Mas vocês façam tudo junto agora como eu vou mostrar o acabamento. Então, como que eu vou fazer aqui a bainha, né? Eu vou fazer aquela bainha no zigue-zague, tá? Uma bainha que eu já mostrei pra vocês aí como se faz no zigue-zague. Eu vou mostrar ali também que a gente faz a dobrinha e faz essa bainha no zigue-zague com ponto bem fechadinho. Mas vocês podem fazer uma bainha normal, com dobrinho ou 2 dobrinhos. Um acabamento aqui no overlock, ó, pra ficar nessa parte, eu ainda não vou fazer. Depois eu deixo pra fazer junto com essa parte, mais a do transpasse que eu vou explicar agora pra vocês. Então, ó, vou pegar um retângulo, ele tem 8 centímetros de largura, tá? Pela altura aqui da blusa, mas façam um pouquinho maior para depois a gente fazer um acabamento, tá? Então, eu passei uma entretela aqui, ó, termocolante. Se não quiserem, não precisa. Aqui eu nem precisava colocar ela inteira assim, porque esse linho aqui é bem grosso, tá? E eu poderia ter feito só apenas colocado aqui desse lado e dobrado, tá? Ficou muito tecido, excesso, então se atentem a isso, tá? Se for muito grosso, não precisa colocar
a sua entretela aberta. Coloquem só de um lado. E aí, depois, ó, a gente vai costurar aqui, tá? Eu havia feito, por isso que o meu ficou aparecendo esse branquinho da entretela. Aí ficou um acabamento até feio, não ficou legal, tá? Mas como vai ficar por dentro, né? Eu não vou usar a blusa aberta, vai ser fechadinha, porque o propósito é esse, por causa do babadinho. Então, eu vou explicar como costurar, mas vou explicar aqui, ó. Aí a gente vai colocar o babado, ó, que eu vou fazer o babado ainda, vou franzir. Vou fazer aí a bainha, fazer o franzidinho, ó, vai entrar esse babado franzido aqui, na parte da frente da blusinha. E vai entrar aqui o transpasse. E aí depois a gente faz o acabamento do zigue-zague, o overlock aqui, tá? Pra não ficar desfiando, esse tecido desfia bastante, mas é bom de costurar. Ó, agora o que eu vou fazer com essa parte do transpasse? Ó, uma parte que vai ficar em cima, que é essa que vai ficar no decote aqui da frente, ela vai ser embutida. Então eu vou costurar aqui primeiro, aí vou costurar essa parte aqui. Então costurei, cortei uma pontinha aqui do excesso, vou desvirar direitinho aqui. E agora eu vou passar uma costurinha aqui bem rentinha, só pra segurar, porque na hora que eu for costurar aqui depois, ela fica correndo por causa da entretela, que tá bem grossinha, né? Aí fica dando diferença. Aí eu vou costurar aqui, mas só por precaução mesmo. Não tem necessidade se não quiser. Então vamos lá pra máquina que eu vou fazer a bainha do babado, tá? E franzir também esse babado aqui. Eu falei que eu cortei 1,30, né? Só que vai ser grande. Como eu fiz o outro lado, eu vi que 1 metro, dá pra cortar 1 metro. Ó, peraí, tô enrolada aqui. Dá pra cortar 1 metro e franzir, vai ficar bom, aí vai dar, tá? Então, vou utilizar aqui esse calcador, tá? De fazer ponto tipo overlock. Aí eu preciso colocar no C, que é o zigue-zague total ali, tá? Bem aberto. E vou colocar o ponto da máquina no 1, que é bem fechadinho esse ponto. Aqui eu não vou colocar muito na pontinha, não. Vou deixar essa pontinha sobrando lá. Por isso que eu falo pra vocês cortarem maiorzinho. Então, eu vou colocar aqui mais pra frente, porque muito na pontinha ele mastiga. Fiz uma dobrinha. Fiz uma dobrinha aqui, ó, e faço bater nessa pecinha aqui, tá? Desse calcador. Faço uma dobrinha pequena para ele cobrir, porque se for uma dobrinha muito grande, ele não cobre, aí depois vocês vão ter que recortar o excesso, tá? No início eu dei uma ajudinha, porque tava assim um pouco na ponta, tá vendo? Aí o ponto fica mais aberto. Então o ideal é não puxar, é deixar ele ir. Por isso que eu gosto de colocar no 1. Se colocar entre o 0 e o 1, né, fica muito fechado, é difícil mais de andar. Aí fica embolando. Vou usar esse calcador de franzir aqui. Preciso soltar toda essa pecinha, agora encaixar ele. Eu vou deixar na tensão da linha, vou deixar aqui, ó, na tensão da linha no 2 e o ponto vou deixar no 4, tá? Vou deixar bem frouxinho para poder costurar e franzir. Aqui no início não franziu, ó, mas depois eu dou uma puxadinha e arrumo direitinho. Eu ainda vou passar uma segunda costura. Então, já franzi, ó, com esse calcador de franzir. E agora eu vou acertar um pouquinho aqui, um monte de linha. Como eu falei, esse tecido desfia um pouco, né? E aí é só pegar as duas linhas de baixo, ó, e ajustar aqui um pouco. Agora eu vou alfinetar esse babadinho aqui na parte frente, tá?
aqui no centro-frente. Então, eu vou deixar essa ponta feia aqui, né, que eu não franzi. E como sempre, eu tava alfinetando aqui o babado e esqueci de fazer a preguinha, gente, na blusa, porque aí eu já vou fazer tudo antes. Vou fazer a preguinha aqui e vou fazer a bainha de uma vez, tá? Então, essa preguinha vai ser o mesmo da outra blusinha que eu ensinei, uma camisa com gola que eu ensinei. Então, a gente vai pegar daqui do início, ó, marcar a medida do entreceio. Se vocês não sabem medir, tem um vídeo ensinando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E como eu deixei lá no início do vídeo, não sei se foi 4 centímetros ou 3, eu vou deixar aqui 1,5 para cada lado. Só que eu tenho que fazer isso pelo lado avesso, tá? Colocar aqui a marcação que eu fiz bem certinha. E como é 1,5, né? Então aqui em cima também eu marco aqui 1,5. Ó, pra ficar. E vou costurar e dar um retrocesso aqui em cima. E aqui, olha, é só abrir essa preguinha, tá vendo? Ó, eu abro e passo uma costura aqui por cima na cintura. E vou dar a bainha. O mesmo tanto que eu der do lado de cá, eu tenho que fazer do outro lado, para poder as alturas baterem. Agora sim, eu vou acabar de alfinetar esse babadinho aqui. E aí, eu preciso recortar com 1,5 centímetro a mais aqui, pra fazer um acabamento de dobra aqui embaixo, igual eu fiz nesse aqui, ó. Ó, igual eu fiz nesse aqui, porque eu não quis diminuir ele, tá? Como eu diminuí no início aqui do decote. Se vocês quiserem, pode diminuir também, que aí não precisa fazer esse acabamento aqui de bainha, mas eu quis deixar assim. Depois eu vou prender aqui, ó, pra esse babadinho ficar certinho, não ficar levantando. Vou dar um pontinho aqui também, ó, pra prender. E agora eu vou passar uma costura aqui. Aí aqui nesse pedaço, ó, antes de eu chegar no final, eu vou recortar, deixando aqui uns 2 centímetros, igual eu falei. Vou esticar um pouquinho, que essa parte tem que estar esticadinha. Vou recortar o excesso. Deixa eu ver aqui pra mim não cortar também demais. Ó. Aí aqui, ó, eu vou... Esse aqui é o meu lado direito da peça, a parte da cintura. E agora aqui, ó, eu vou jogar pro lado do avesso desse babado. Aí eu vou dar uma bainha de vira dupla assim, ó, tá? Uma bainha dupla assim. E vou fazer bater aqui no final certinho da... Vou fazer bater no final aqui certinho da blusinha. E agora aqui eu vou finalizar prendendo o babado aqui no final da blusa. Por isso tem que cortar pra sobrar pouco aqui, ó, pra vocês ajeitarem aqui os babadinhos e bater com o final certinho aqui, ó, da bainha da parte frente, tá? Ó, vai ficar assim bem certinho. Aí ficou um excesso aqui pra cima, pra parte do decote, é só recortar, tá? Ó, recorta esse excesso, cuidado pra não cortar o decote, ó. Recortei o excesso. E agora a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Então, eu vou posicionar, essa parte aqui é a do transpasse, com a entretela. Vou posicionar aqui, ó, essa parte que eu embuti, essa parte aqui que eu embuti, tá? Vou posicionar pra cima no decote. Então, vocês têm que alfinetar bem direitinho, olha. Alfineta aqui na altura bem certinha. Aí, se quiserem alfinetar tudo, podem alfinetar, mas eu vou alfinetar só a parte de cima. E vou costurar aí com meio pezinho de máquina ou um pezinho de máquina.
Quando você acabar de costurar, ó, vai ficar virando pro lado aí do transpasse. Então, a gente vai tirar aí essas linhas do franzido que a gente fez. E vamos costurar, ó, jogar essa costura pro lado do transpasse, tá? Batendo uma costurinha aqui por cima do transpasse, bem rentinha. Só bati a costura e aqui eu vou cortar o excesso. Tá vendo como ficou no lugar aqui o babadinho? Bem certinho. Então, vou cortar o excesso aqui, deixar um pouquinho pra mim colocar pra dentro. Eu vou dobrar pra dentro. Tá? Vou fazer um acabamento no overlock aqui, ó, e vou virar, fazendo com que fique da mesma altura aqui, tá? Precisa bater as alturas, olha. Aí vocês vão medir aqui, bateu tudo, e aí costura aqui, ó. Na hora que você prende, você já costura aqui e vem batendo a costura com ele dobrado aqui, tá? Eu esqueci de fazer isso, mas dá pra fazer. Agora eu vou passar uma outra costura aqui por cima. Agora a gente vai colocar o babadinho aqui do decote, que no decote vai entrar um babado. Pro babado aí do decote, eu medi o meu decote e coloquei o dobro, tá? O dobro do valor. Eu não tinha tecido reto, né, comprido, eu emendei aqui essa parte e vou dobrar o meio aqui pra diminuir uma das pontas. Então, ó, tá reto aqui, tá dobrado ao meio. Então, dobrei ao meio, vou dobrar ao meio mais uma vez, olha, pra poder zerar aqui essa parte aberta. A parte que tem dobra não vai cortar, não. Vou vir zerando aqui no meio. Tá? Daqui do meio, zero aqui na ponta. E vai ficar assim, ó. Agora eu vou dobrar. Aí, se vocês quiserem passar, fica melhor, tá? Toda essa parte que ficou aberta, eu vou passar um overlock aqui. Um acabamento de overlock ou zigue-zague. Aqui eu fiz as preguinhas, olha, aleatoriamente, nem medi aqui, tá? Fiz desse lado. Aqui eu quase não fiz na parte das costas, porque ficou pequeno. Se vocês quiserem mais preguinhas, ou se quiser franzir, tem que estar um pouquinho maior, tá? Eu coloquei o dobro do valor do decote, então eu medi tudo aqui, ó, do transpasse até o outro lado e cortei o dobro. Aí vocês podem cortar maior. Eu cortei ele com 6 centímetros de altura para ele finalizar com 3, tá? E não coloquei entretela. O tecido é grossinho, mas se for um tecido molinho, vocês precisam colocar entretela. Aí vim até o final aqui, ó. O final, essa parte que eu diminuí, ó, ele veio reto aqui. Então, na realidade, não precisava nem embutir essa parte de cima aqui, tá? Eu embuti, mas não tinha nem necessidade. E agora, ó, é só alfinetar bem certinho aqui. E a gente vai costurar. E o outro lado a mesma coisa. Lembrando aí de deixar o babadinho, ó, pra baixo certinho. A gente vai passar uma costura até o outro lado aqui. Agora é só pespontar aqui por cima, jogando essa costura pra baixo, tá? Ó, costurar, jogando a costura pra baixo, pra essas preguinhas ficarem em pé, tá? Então, lembrando de jogar a costura, a primeira costura aqui pra baixo. Então, vou pespontar e vou colocar aí os botões de uma vez. Aí é só fechar as laterais, fazer bater direitinho aqui a bainha costas com bainha frente, que eu já dei bainha na parte costas também. Antes de fechar as laterais, nós vamos recortar aí essa manguinha. Então, a manguinha eu vou fazer como eu sempre faço, tá? Dobrei 2 vezes aí, olha, que são 2 mangas, dobra do tecido aqui. Não vou deixar espaço nenhum aqui. E vou posicionar meu molde base de manga. Copio ele. O meu é maiorzinho porque eu aumentei aí a blusa. Aí eu aumento aqui no molde base. Aí eu aumento aqui na manga também. E subi aí uns 12 centímetros, tá? 10 centímetros para a cabeça da manga. Ó, e vou vir acertando aqui. E essa eu não vou... Vocês podem, né? Como eu sempre falo, vocês podem fechar ela aqui, tá? O que vai dar outro modelinho.
E vocês podem, ó, descer ela aqui reto na curvinha e fazer isso aqui, tá? Ó, nesse sentido aqui, assim, ó. Então, eu vou cortar aqui. Aí, se quiserem fazer aqui, ó, aumentar essa curvinha aqui, podem aumentar também pra fazer mais sentido, ficar mais certinha, encaixar melhor. Minha manga, ela tá com 23 centímetros. Aí, eu vou fazer a bainha de 2 centímetros, ela vai finalizar com 21. Isso da cabeça original da manga, tá? Duas manguinhas estão prontas. Agora eu vou passar o overlock aqui, o zigue-zague, e vamos prender aí vamos prender a manguinha aí na blusa. Uma coisa que eu esqueci de falar na hora que eu cortei a manga, que o molde na hora de posicionar ali no tecido, né, não tem problema colocar tanto as costas quanto a frente, porque quando a gente cresce a cabeça da manga, não faz diferença o que é frente e o que é costas. Vou posicionar o direito da manga com o direito da blusa, o pique do meio da manga, aqui com o ombro, com o meio do ombro, né? Como eu sempre ensino a vocês, vou fazer a mesma manguinha. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou alfinetar aqui o final de uma vez, porque eu acrescentei pouco na cabeça da manga, então vai dar pouca preguinha aqui. Então, alfineta aí uns 7 a 8 centímetros, tá? Vou medir aqui pra ficar igual do outro lado, ó. 8 centímetros aqui. E, ó, o que sobrou, eu vou trabalhar aqui com as preguinhas. Então, vou deixar aqui, vou colocar... Então, vou colocar essa preguinha bem próxima aqui, ó. Ela tem 2 dedinhos, uns 3 centímetros. Vou alfinetar mais uma aqui, então vai dar 2 preguinhas só aqui. Do outro lado a mesma coisa. E agora a gente vai costurar. Aqui agora, ó, eu já costurei os botões, tá? Vou abotoar aqui os que eu já fiz. E já costurei esse aqui que ainda não tem a casinha. Então, aqui, ó, eu vou desenhar essa casinha, tá? Vou colocar bem certinho aqui. Tô posicionando aqui. E agora, ó, o botão, ele tá aqui. Dá pra gente sentir o botão aqui. Então, o que acontece? Esse botão maior não cabe naquele calcador, tá? Que vou mostrar pra vocês aqui o calcador. Esse botão maior aqui, ó, não entra aqui no calcador. E aí, como que a gente vai fazer pra fazer corretamente a casinha do botão, né? Sem conseguir encaixar o botão aqui. Porque quando é menorzinho, a gente encaixa aqui dentro, ele bate no botão e aí você faz a casinha no tamanho certinho do botão. Nesse caso aqui, não cabe, tá? Que é um botão maior. Aí, vocês vão acertar aqui, deixar tudo bem certinho. Ó, eu tô sentindo aqui o final do meu botão. Eu vou riscar aqui, ó, bem no finalzinho mesmo. Vou fazer esse tracinho em pé no meio do botão, tem que estar tudo certinho seguindo aqui, tá? Ó. No meio aqui e no final de baixo aqui, tá? Do botão. Então, tem que estar bem certinho, ó. Eu tô sentindo que o botão tá aqui certinho, tá? Se essa casinha ficar muito grande, vai ficar feia. Então, tem que ficar no tamanho ideal, nem grande, nem pequena. Essa aqui, ó, deixei passar um pouquinho o tamanho, não sei se dá pra vocês observarem aí. Ela passou um pouquinho do tamanho do botão. Essa aqui já ficou certinha, tá? Então, vou tentar fazer igual essa de cima aqui. Porque maior, se for maior ainda, aí vai ficar mais feio. Se tivesse mais pra cima, ia ficar mais esquisito ainda, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui no tamanho certinho. Então, como que eu sei aqui? Eu vou medir aqui, ó, o final, ó, onde vai bater. E eu sei que vai bater aqui assim, ó. E ele vai bater aqui, nessa marquinha aqui.
Então, vão sobrar 2, tá? Vão sobrar 2 aqui pra trás. Então, eu sei que eu tenho que costurar com esse carrinho aqui, né? Que esse aqui é a minha sapatilha, ó. Eu tenho que vir com essa marcação aqui até essa marcação que eu sei que é o tamanho da minha casinha, tá? Ó. Então, vamos lá fazer. Vamos pra máquina. Então, aqui, ó, vou começar posicionando em cima dessa marcação de cima. Eu vou abrir, tá? Ó, eu vou começar posicionando aqui. Eu sei que esse pontinho aqui, ó, ele tem que juntar aqui na do carrinho de dentro, ó. Então, vai começar aqui. E aí, vocês têm que posicionar o desenho de cima aqui, tá? Ó, a agulha, podem ver, ó, o carrinho tá batendo ali. Tem que estar bem reto assim, tá? Esse calcador. E a agulha vai descer, ó. Vai descer no ponto que tem que descer certinho. Deixa eu acertar. E agora eu vou começar no 1, tá? No 1 de casear, tá bom? Então, vamos lá, tá no 1. Ó, eu posiciono, tá vendo o meu risco de giz aqui? Esse aqui seria o meio. Mas essa parte eu quero, como eu fiz nos outros de cima, eu preciso fazer nesse aqui. Então, eu começo, ó, com essa lateral aqui, batendo nesse desenho. Porque quando eu colocar no 3, que ele vai voltar pra trás, é aqui que eu quero que bata esse número 3. Então, vamos lá, vamos começar a costurar. Ah, precisa fechar o ponto também. Já ia esquecendo disso, ó. Vocês precisam fechar o ponto, tá? Tava aqui no 3, que é onde eu costuro normal. E aí, eu vou fechar esse pontinho, ó. Eu coloco entre o 0 e o 1. Então, pra ficar bem fechadinho. Agora tá no 2 e 4 e eu vou costurar, porque ele não sai do lugar. Aí, com o meu calcador levantado, jogo pro 3, que ele vai jogar minha agulha pra esquerda e vai voltar de ré. E vai voltar em cima da marcação que eu falei pra vocês que eu quero que volte. Agora, vocês precisam se atentar onde tem que parar, tá? Senão vocês vão querer ir até o final aqui. Não pode esquecer, porque tá sem botão aqui pra parar esse carrinho aqui, tá? Que é o calcador. Ó, vai prestando atenção. Ó, chegou aqui onde eu quero. Agora eu vou jogar para aquele 2 e 4 que não sai do lugar e vou fechar. Eu vou jogar pro 1 para andar para frente de novo, para me encher mais aqui essa parte da frente. O de trás já enche mais naturalmente. Se quiserem fazer todo o processo de novo por cima, podem fazer, para ficar mais grossinho. Agora eu vou abrir essa casinha. Eu gosto de colocar esse alfinete aqui, olha, tá? E eu vou colocar também nas laterais, porque esses dias o vestido que eu fiz, o vestido blazer, é porque deu para consertar e não dá nem para ver o erro. Na hora de colocar aqui essa pecinha aqui, ó, para descosturar, eu rasguei. Ele veio cortando aqui pro lado. Nossa, eu fiquei desesperada na hora. Acho que acontece com vocês também, né? Deixa aí nos comentários para eu saber, porque não é possível isso acontecer só comigo. E aí, eu fiquei louca, não sabia o que fazer. Ainda bem que eu consegui, eu parei para pensar o que eu ia fazer e deu para consertar legal. Não dá nem para ver, o botão é grande, o botão tampou. A minha sorte foi essa. Mas aí eu passei a colocar nas laterais também, que aí não vai rasgar, né? A lateral, não tem como correr pro lado. Aqui, com essa pecinha, ó. Tá? Então, eu coloquei aqui nas laterais, coloquei aqui. Que às vezes na correria, a gente acaba fazendo errado mesmo. Então o que eu pensei aí pra resolver? Como vocês viram aí no vídeo, eu rasguei, né? Passei direto aí na casinha. Então eu vou tirar do 3 aqui, vou colocar nesse ponto decorativo da minha máquina. Trazer mais ou menos esse desenho aqui, tá? Então, ó, tá aqui nesse... Então tá aqui no SS menos e no pontinho D. Eu vou fazendo, ó, no meio, centraliza certinho e vim fazendo aí, seguindo as casinhas. Vai ficar assim, mas é a única solução que eu tive, tá? Para resolver isso aí. Não é muito bonito, mas é o que eu consegui fazer. E agora eu tenho que fazer a outra casinha para continuar fazendo isso aqui e finalizar. Ó, e aí eu coloquei naquele que eu mostrei para vocês
e vou finalizar aqui costurando daquele jeitinho. E agora eu vou deixando ele bordar aqui até essa próxima casinha. Eu vou fazer outra por cima para ficar mais grossinho. Mas se quiser fazer uma vez só, pode fazer uma vez só, não tem problema. Fazer uma do lado aqui, que aí pega um pedacinho em cima desse. E aí eu vou finalizar aqui. Então, meninas, esse é o resultado da blusinha. Ó, com essa manguinha que eu sempre faço, essa manguinha sempre ensino a fazer, pode fazer com molde ou sem molde. Esse babadinho. Aqui onde eu errei, olha, eu vou tirar o microfone aqui. Aqui nessa parte, ó, onde eu errei, eu passei o bordadinho da máquina para disfarçar, tá? Fica um pouquinho emboladinho, mas melhor do que perder a peça, né? Deixar rasgado ali, né? E não ia ficar muito legal rasgadinho, dar pontinha à mão. Eu decidi fazer esse bordadinho aqui por cima, seguindo, né, a reta, como eu mostrei para vocês ali. A reta das casinhas, né, no caso. Então, esse é o resultado. Eu gastei apenas 1,20 m aí, eu achei ótimo, tá? Deixei pence aqui na parte de trás, fiz a preguinha na frente e eu gostei bastante, não mudaria nada, tá? Os acabamentos aqui, se vocês tiverem um tecido muito molinho, vocês podem colocar entretela aqui nessa golinha, senão ela não vai ficar firme, tá? Ela vai ficar caindo. Aí vocês têm que fazer na medida que eu dei, não façam muito larga, porque ela pode ficar assim, meio que desbeiçando, sabe? Aí não vai ficar muito legal. Aí coloca uma entretela bem grossinha, tá? Então esse é o resultado aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o like pra mim, não esquece não, quem esqueceu lá no início, deixa agora o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí com as amigas iniciantes na costura. Então um beijo e até o próximo vídeo, tchau!